Uma das razões, irmão, que as pessoas perdem muito o sentido da Bíblia, sabe o que é? É que as pessoas interpretam a Bíblia como se fosse uma leitura qualquer, uma leitura comum, como se estivesse lendo uma revista ou um jornal. Palavra impressa somente. E a gente termina esquecendo que as palavras descrevem pessoas reais. As palavras da Bíblia descrevem coisas reais, emoções reais. Então, a gente vai ver aqui, em Jerusalém, semana de Páscoa. Você sabe o que isso significa? Pensa, lá em Jerusalém naquela época, o maior evento, um evento que muita gente ia. Vamos pensar aqui em Recife, um show, um negócio muito grande assim, uma festa popular. Agora multiplica por 10 essa quantidade de pessoas. Imagina. Só que em vez de ser diversão, é um lugar sagrado para eles. Uma coisa bem importante para os judeus. É uma obrigação religiosa. E cada judeu no mundo, ele tinha praticamente a obrigação de estar lá naquele momento. Os historiadores, eles calculam ali que Jerusalém tinha talvez 60 mil habitantes no dia a dia. E quando era nesse período de Páscoa, Jerusalém chegava aproximadamente 300 a 400 mil pessoas. Vinham de todo o canto do mundo, irmão. Da Babilônia, do Egito, da Grécia, de Roma, da Pérsia. Todo mundo tentando se encaixar ali. Muita gente. E a cidade não comportava todo mundo. As ruas ficavam estreitas de tanta gente que tinha, aquele calor. Imagina o cheiro de tantos animais em sacrifícios, holocaustos ali, vendedor gritando, criança correndo. Imagina a situação. Aqueles guardas romanos lá de cima observando a segurança, lá do alto da muralha. E embaixo de tudo isso, aquela tensão, mas uma tensão enorme, tensão de tenso. Roma estava ocupando Israel e o povo pagava imposto para o imperador. E esse imperador era pagão, esse imperador ele adorava outros deuses. Tinham grupos radicais ali dentro que queriam a revolução armada. Tinha rumores que o Messias estava por perto. Tava aquele povo misturado ali entre esperança e desespero. No mesmo ambiente. E aí é justamente nesse contexto, meu irmão, que Jesus decide aparecer em público aqui. E aí a gente vai fazer a primeira leitura, Mateus capítulo 21, pra gente entender. Mas Jesus não aparece de qualquer jeito não, vê só. E quando se aproximava de Jerusalém e chegaram a Batfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Mateus capítulo 21, a gente leu do verso 1 ao 3. É importante, crente, que você acompanhe aí na sua Bíblia para você entender bem o que a palavra de Deus quer dizer para você. Pensa no que está acontecendo aqui, irmão. Jesus envia 2 discípulos com instruções muito específicas para buscar ali um animal, um jumentinho, uma jumentinha que ninguém nunca tinha visto. Numa aldeia que eles também não conheciam. E ele diz: se alguém perguntar para vocês, você diz que o Senhor está precisando. Ou seja, Jesus estava precisando. E estava lá, esperando, amarrado aquele jumentinho. Como se alguém fosse precisar. Porque alguém sabia, 500 anos antes, que isso ia acontecer. Veja, dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado numa jumenta e num jumentinho, filho de animal de carga. O verso 5, Mateus capítulo 21, verso 5. O profeta Zacarias, ele tinha descrito isso 500 anos antes de Jesus nascer. 500 anos atrás, meu irmão. E agora tá lá o jumentinho nessa aldeia, amarrado, esperando. Porque Deus não improvisa. Ele prepara detalhes. E detalhes que foram preparados e profetizados 500 anos antes de acontecer. Isso não é coincidência não, irmão.
Isso é soberania de um Deus que está no controle de cada detalhe da nossa história. Você crê? Mas agora fica imaginando aí na tua casa, você que tá aí voltando do trabalho, ligadinho com consciência cristã, fica imaginando como essa cena fica visivelmente. Como essa cena fica na tua cabeça. Tenta visualizar essa cena. Você lá em Jerusalém, tá vendo reis, generais entrarem pela cidade toda, a vida toda. Sabe como o rei entrava? Não sabe? Cavalo de guerra, exército, soldado, todo mundo protegendo, aquela armadura bonita, polida, podia evitar uma flecha, um inimigo, um capacete, né? Uma escolta organizada. Os soldados muito provavelmente estavam marchando ali tudo sincronizadinho, ó. Um igualzinho, um com o outro. Tum, tum, tum. Imagine que aqueles cavalos andando, o som daquelas ferraduras. Soldados na frente, eu lembro como era no quartel, irmão. Trombeta, aquelas cornetas anunciando que o rei estava chegando. Chega, dava medo no povo, né? O povo até abria. Era, como posso dizer, um espetáculo. Um espetáculo de poder, tá chegando o rei. Mas aí, vem Jesus como rei, e Jesus vem diferente. Jesus vem num jumentinho, um filhote. Um animal que provavelmente nunca tinha carregado uma pessoa antes, como diz o evangelista Marcos e o evangelista Lucas mais à frente. Um animal que era um símbolo de trabalho, irmão. Um animal que era símbolo ali de serviço. Isso era humilhante aos padrões do mundo. Isso era, para muita gente, uma coisa... Não, esse não é o rei, não. Rei, vindo desse jeito. Mas isso era a declaração do poder de Deus pelos padrões de Deus. Mostrando aí, tá chegando o rei. E Jesus estava dizendo com o corpo inteiro, sem abrir a boca, meu irmão. Jesus, ele ainda não falava, era um bebê. Eu sou o rei. Mas eu não sou o tipo de rei que vocês pensam. Eu imagino que Jesus estava ali naquela situação e se ele pudesse falar, ele diria, ei, eu não sou o rei que vocês pensam, não. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo, ele quer um Deus de poder que resolve tudo na força. Era isso que as pessoas esperavam. Até o próprio João Batista a gente viu. Mas Jesus veio como um Deus de serviço. Um Deus que resolve tudo com amor, tudo no amor. Um Deus que ensina o amor. E até hoje tem muita gente que rejeita Jesus. Por quê? Porque não é o Deus. Porque Jesus não é aquele Deus que a pessoa esperava ou que a pessoa queria. Jesus é o tipo de Deus não que muita gente quer, mas é o Deus que muita gente precisa. E a diferença entre querer e precisar é exatamente o ponto que a gente vai ver aqui. O ponto central da fé. É exatamente esse ponto, que existe crise na fé das pessoas. E o povo reagiu, irmão. Vê. Mateus, versículo 21, capítulo 21, verso 9. E a multidão que ia adiante e vinha atrás clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-me. Me salva agora, eu te imploro. Era o grito daquele povo judeu oprimido, era o clamor de quem estava esperando libertação há gerações e gerações. Vamos dizer que era como se fosse assim uma emoção coletiva. Todo mundo emocionado, gritando, Hosana nas alturas, Hosana. Espalha mantos no chão. Cortam ramos ali de palmeiras e uma festa na rua espontânea. E o tipo de coisa que a gente vê hoje em festas na cidade. E aqui está um problema. Um detalhe que o evangelista Mateus registra e que a maioria das pessoas passa por cima. Vá lá no verso 10, Mateus capítulo 21, verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se agitou, dizendo, quem é este? Quem é este? A cidade toda se agitou. Em grego, essa palavra, ela pode se relacionar a terremoto. A cidade tremeu.
A palavra é seio, como um terremoto. A presença de Jesus provoca ali uma desorientação em quem não conhece Jesus de verdade. E a resposta do povo é Jesus. É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. É Jesus, só Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Uma cidade que era até pouco conhecida, em alguns mapas nem existia essa cidade, a gente já viu aqui, uma cidade que muita gente até desprezava, irmão. Mas não Jesus. Não o Salvador, o profeta de cidade pequena. Agora me responde, como é que é possível que a maior celebração religiosa do mundo, quando o Filho de Deus entra pela porta da cidade mais sagrada do planeta, a maioria das pessoas nem o reconhece direito? As pessoas queriam um Messias, irmão, que tivesse um modelo de rei, um rei que eles estavam acostumados a ver, como a gente falou. E Jesus não cabia nesse modelo de rei que as pessoas queriam ver. Isso faz a gente refletir com muita coisa que acontece hoje ainda, irmão. Tem gente que cresceu na igreja, tem gente que ouve a história de Jesus desde pequenininho. Tem gente que sabe até vários versículos ou praticamente a Bíblia inteira, de cor. Mas Jesus, o Jesus que essa pessoa conhece, é um Jesus diferente. É um Jesus recortado. É um Jesus que somente abençoa. É um Jesus que só traz bênção. Será que é esse Jesus que a gente serve? Será que o Jesus que a gente serve também não confronta? É o Jesus que as pessoas esperam que consola, que resolve o problema, mas não cobra nada. Será que é esse Jesus que você está esperando? É o Jesus que está sempre do nosso lado. Mas Jesus vai cobrar aqui. Jesus vai cobrar crente, e eu sei que muitas vezes a palavra fica dura e as pessoas pensam, eita, não vou nem escutar isso. Ei, fica por aí. Fica por aí para entender, porque a gente precisa primeiro identificar o erro para começar a resolver esse problema. Jesus está ensinando aqui através da sua palavra em Mateus, no capítulo 21. O evangelista Mateus transcreve aquilo que aconteceu como os outros evangelistas e nós vamos entender. Jesus aqui vira a mesa. Jesus aqui ele vira a mesa no templo, que é a casa do Pai. Vamos lá para o verso 12. Mateus capítulo 21, verso 12. Jesus chega no templo. E o que Jesus vai encontrar dentro do templo ali, meu irmão, provoca muita gente, até hoje, no Evangelho. Algumas pessoas dizem que Jesus bateu nas pessoas com aquele chicote que ele estava na mão, né? Chicote é um nome trazendo para os dias de hoje, mais fácil. Mas fica por aí que você vai entender direitinho essa história. Para você sentir o peso do que acontece aqui, irmão, eu preciso que você entenda a arquitetura ali daquele templo de Herodes. Porque Jesus não virou a mesa de um lugar qualquer, não. Ele virou a mesa num lugar específico, um lugar que, quando você entende qual é esse lugar, a sua mente vai pensar diferente daquela história. O templo de Herodes, irmão, era uma construção gigantesca. O templo de Herodes ocupava mais de 30 hectares. Era considerado ali uma das maravilhas do mundo antigo. Tinha muros de pedra, gigante, vários andares. Torres com vigias, mármore nas paredes, tudo construído para impressionar. E por dentro, ele era todo dividido em zonas. Quanto mais para o centro, mais sagrado e mais restrito era aquela área. Então, no centro absoluto daquele templo, ficava ali o lugar chamado Santos dos Santos. Você já ouviu falar nisso, o lugar Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava ali. Onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E mais, uma única vez por ano. No dia da expiação. Ao redor tinha o pátio. O pátio dos sacerdotes. Depois, o pátio dos israelitas homens. Depois, o pátio das mulheres. Pense assim, vários círculos que iam se abrindo. Lá no meio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez no ano, e assim ia se abrindo.
E na parte mais externa, na parte de fora, mais afastada do Santo dos Santos, tinha ali o pátio dos gentios. E esse nome diz tudo, irmão. Era o pátio daquelas pessoas que não eram os judeus. O único espaço aberto para quem vinha de fora, para o estrangeiro, a pessoa que queria buscar a Deus e não era ali do povo de Israel. Então, era como se fosse a porta de entrada, a porta de fora, a parte de fora. Era o lugar para aqueles que ainda estavam chegando na fé, aqueles que ainda estavam se aproximando. E o que é que os líderes religiosos tinham feito desse espaço? Mercado. Eles tinham feito um mercado ali naquela parte do templo. Aí imagina a cena. Você viaja 3 dias a pé para chegar em Jerusalém na Páscoa. Você é um gentio, um estrangeiro. Alguém que não nasceu judeu, mas que ouviu falar de Deus, ouviu falar ali do Deus de Israel, aí tá tentando se aproximar, se chegar, e você entra pelo portão do templo com o coração cheio de esperança e diz, eita, vou encontrar Deus aqui. Vou encontrar Deus nesse lugar. Aí o que é que você encontra? Boi mugindo, carneiro berrando, as pombas dentro das gaiolas fazendo aquele barulho lá que eu não sei como é que é, um monte de gaiola empilhada, cambista fazendo propaganda de taxa de dinheiro para fazer troco de dinheiro, povo brigando por causa de cliente ali. Imagina aquela confusão, é uma feira? É, irmão, parecia uma feira. Aliás, pior do que feira, porque tinha ali esterco de animal misturado com incenso de templo, então barulho de moeda, barulho de... Meu Jesus do céu, uma confusão. Filas e filas para trocar moeda, fila para comprar animal. Imagina que tinha um empurra-empurra, gente querendo disputar aquele negócio que tava mais barato. E o que é que você ia fazer? Você ia reclamar? Se você fosse reclamar, não tinha opção para pagar a taxa ali do templo, era obrigatório usar a moeda do templo. E que moeda era essa? Era justamente essas moedas que o cambista estava ali dentro vendendo. E por uma taxa abusiva, muitas vezes, viu? Para oferecer sacrifício, você precisava de quê? De um animal. O cambista estava vendendo lá fora, aliás, os comerciantes estavam vendendo lá fora. Precisava comprar um animal aprovado pelo sacerdote. Que, convenientemente, tinham as pessoas vendendo esses animais lá. O sistema estava fechado. O sistema estava assim, ó, praticamente te obrigando a pagar isso daí. Era uma exploração. Uma exploração que o sistema criou para as pessoas. Isso executado dentro da casa de Deus. Aí Jesus chega lá. Jesus chega lá. Quem pagava mais caro por isso? Os pobres, irmão. Os humildes. Os humildes. Que tinham economizado um tempão para poder fazer essa viagem sagrada. Os que mais precisavam encontrar Deus eram aqueles que eram mais explorados nesse espaço. E eles tentavam chegar perto. Era o único espaço que eles tinham para procurar Deus. A palavra nos diz em Mateus capítulo 21, no verso 12. E Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tornaste covil de salteadores. Agora pensa, irmão. Pensa nessa cena. Jesus virou as mesas. Jesus virou as mesas dos cambistas e aquelas moedas virando ali no chão, rolando. Eita, aquele barulho de metal caindo. Eu fico imaginando as pombas voando. Jesus, quando derruba as mesas, derruba tudo, sai pomba voando. Cambista olhando para Jesus assim, estático, observando. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí ficaram sem saber o que fazer. Jesus de pé. No meio disso, como uma autoridade que Jesus era. Uma autoridade que nem precisava estar falando alto com eles. Porque Jesus tinha autoridade de dono daquele lugar ali, irmão. E repara as palavras que Jesus usa. Jesus cita 2 profetas ao mesmo tempo aqui. A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Todos os povos, é o que Jesus fala. Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 56.
E todos os povos incluía totalmente os gentios que vinham buscar a Deus, exatamente naquele pátio ali que estava tomado por essas pessoas que Jesus expulsa. Covil de salteadores, Jesus chama. Covil de salteadores. Sabe o que é salteador, irmão? É criminoso que assalta, que foge, se intoca, e fica lá se sentindo seguro. Jesus chama esse povo disso aí. O profeta Jeremias fala sobre isso. E Jesus está dizendo, vocês roubam o pobre e o estrangeiro, usando o meu nome, e ainda se sentem seguros aqui dentro porque fazem esse ritual todo dia. Isso é o comportamento de quem usa a casa de Deus como toca de bandido. Pesado, né, irmão? Pesado. Tem gente que usa a religião como isso. Age mal, maltrata quem tá lá embaixo, a semana todinha, explora aquele que não tem como reclamar, chega no domingo, na primeira fila do culto, como se Deus não tivesse visto nada. E Jesus vira a mesa para essas pessoas. Sempre virou. Jesus vira a mesa para essas pessoas porque ele não deixa se usar como ornamento de coisa errada. E Jesus faz isso com esses homens ali fora do templo. Mas agora olha o que acontece. Imediatamente depois que Jesus faz essa limpeza aqui. Isso é o detalhe que toca, irmão. Toca a gente. Logo na sequência, e os cegos e os coxos vieram a ele no templo. E ele os curou. Aí veja, depois que Jesus fez a limpeza ali no templo daqueles homens, aí vêm os excluídos. Aquelas pessoas que realmente precisam. Os cegos e os coxos aparecem ali para exemplificar, e você precisa saber. Naquela época, irmão, tinha uma interpretação religiosa que dizia que as pessoas com certas condições físicas não podiam ter acesso pleno ao templo. Você consegue imaginar isso? Essas pessoas que mais precisavam. Infelizmente, eram pessoas que eram marginalizadas, eram as pessoas que eram excluídas pela religião e ficavam ali na beira, esperando entrar, querendo entrar, mas nunca podendo entrar de verdade. Aí Jesus vem, limpa esse espaço, e esse povo vem até Jesus. A palavra cita aqui, nessa ocasião, cegos e coxos. Ei, crente, Jesus limpa, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus transforma. E a limpeza ali não foi destruição, não. Quando Jesus virou aquelas mesas, quando Jesus expulsou aqueles comerciantes ali, ele estava preparando, ele estava limpando aquele templo ali, porque ele não estava limpando aquilo por raiva, não, irmão. Era amor que Jesus tinha. Era amor que Jesus tinha por aqueles que precisavam estar perto de Deus de verdade, para aquele espaço. Para que aquele espaço ali tivesse a finalidade original dele de volta, que era um lugar de encontro com Deus. Um lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus de verdade. E quem mais precisava não podia entrar, meu irmão. Quem mais precisava não podia entrar no templo. Aí as crianças estavam ali vendo aquilo. Vendo aquilo tudinho, aí começaram a gritar: Hosana, o filho de Davi! Hosana, o filho de Davi. Aí sabe o que aconteceu? Os sacerdotes ficaram indignados com a situação. Ficaram indignados com a situação das crianças gritando. Aí a palavra diz no verso 15, Mateus 21:15: E os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos que clamavam no templo e diziam: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Pensa bem, meu irmão. Cegos enxergando, coxos andando, milagre em cima de milagre, e os sacerdotes ficaram indignados. Agora me diga, indignado com o quê? Indignado com o quê? Com o barulho das crianças louvando? Hosana, o filho de Davi, os sacerdotes ficam indignados. Pode um negócio desse? Não, eles não estavam indignados com a exploração que estava acontecendo há algum tempo antes, não, antes de Jesus chegar. Não,
Não. Eles não estavam roubando porque os cegos e os coxos não podiam entrar, não. Os sacerdotes estavam indignados com isso, não. Com a exploração dos pobres, também não. Eles estavam indignados com o louvor das crianças. Isso me faz pensar, irmão. Isso me faz pensar numa coisa que acontece até hoje. Religiosidade. É uma coisa que eu tenho observado. Tem pessoa que convive com o erro. Tem pessoa que vive com esse erro. Usa tanto disso, da religiosidade, e acha tão comum na vida dele, tão normal na vida dele. Vê vários erros grandes acontecendo, mas vê uma coisa que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou e está incomodado ainda. Fica incomodado quando alguém adora a Deus de um jeito diferente. Ah, porque isso daí não. Não é desse jeito, não deveria ser assim. Porque o Espírito Santo se move de uma forma que sai do roteiro dele. Ei, eu não estou falando que tudo é Espírito Santo não, viu? Tem que haver discernimento. A gente tem que entender. Mas muitas vezes as pessoas se incomodam, irmão, com tanta coisa que não deveriam estar incomodando porque estão fora daquilo que Cristo tem ensinado pra gente. Cristo tem ensinado sobre o amor, Cristo tem ensinado sobre perdão, Cristo tem ensinado que o reino é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra. Como humanos egoístas. E aquele sacerdote estava incomodado com o louvor das crianças. Veja. Aí o religioso se incomoda. Mas Jesus não responde com discurso. Jesus cita o Salmo 8, ele diz: da boca dos pequeninos e dos que mamam, tiraste o perfeito louvor. E Jesus sai. Jesus vai embora. Aí Jesus vai para Betânia. Dormir, pernoitar. Veja que Jesus não ficou ali se justificando de nada. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer naquele lugar. E o que foi que ele fez? Expulsou, tirou aquelas pessoas, fez a limpeza naquele lugar, curou quem precisava. E para quem estava indignado com as crianças cantavam, as crianças que chegaram cantando, Jesus simplesmente preferiu o silêncio e foi para Betânia. Irmão, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, é um Deus de amor. É um Deus diferente do que o mundo possa imaginar. Não é aquele Deus que só traz bênção, não. Jesus, ele também cobra. Jesus, ele também mostra que você deve andar por um caminho que agrade ao Pai. Jesus é o mesmo Deus. Papéis diferentes. É um só, é a Trindade. É algo que o cérebro humano por si só não consegue entender. É preciso o Espírito Santo, irmão, mostrando que também é Deus, que é o mesmo Deus. São 3 em 1. Eita, Jesus! E só quem entende é quem tem o Espírito Santo na vida. Ele, sim, o Consolador que Jesus, após a morte no Calvário, deixou para estar conosco, vivendo e convivendo conosco dia a dia. E onde o Espírito Santo opera de verdade, meu irmão, toda religiosidade seja repreendida em nome de Jesus. Nós possamos viver aquilo que Cristo ensinou pra gente, aquilo que Cristo tem ensinado através da sua palavra, e que possamos viver de verdade esses ensinamentos do nosso Pai, em nome de Jesus. E saiba, irmão, saiba que se você aceitou esse Jesus de verdade, esse Jesus que ensina o amor, Ele é teu Pai. Clama que Ele responde. Não tenha medo, clama a Ele. Mateus capítulo 21, no verso 18. Na manhã seguinte, Jesus volta para Betânia. Jesus está voltando para Betânia, para Jerusalém. Aí Jesus está com fome. E eu preciso parar aqui porque
isso importa, irmão, isso importa, esse detalhe aqui que eu vou falar para você importa muito. Jesus, criador do universo, irmão, é Deus, é o Filho de Deus. Tava com fome, como humano. Isso não é detalhe, isso é uma afirmação teológica aqui pra gente. Jesus era humano, cansava, tinha fome, sede, chorava, ficava triste, dormia, igual a gente. E ele sentiu fome. Uma semana normal, caminhando numa estrada de terra ali, de Betânia a Jerusalém. E isso importa, irmão, isso importa muito pra gente, porque significa que quando a Bíblia diz que Jesus entende a nossa fraqueza, significa que ele passou por uma vida humana. Uma vida aqui na Terra sendo Deus e sendo humano. 100% Deus e 100% humano. Ele passou pela vida igual nós passamos. E no caminho, Jesus sente fome, como a gente sente. E ele viu uma figueira. E aí, eu preciso te ensinar uma coisa sobre a biologia da figueira. Sobre como você deve entender esse texto. Veja, a figueira, ela tem um ciclo de frutificação muito específico. Ela produz aí 2 estágios de fruto. O primeiro estágio, ele é chamado na língua em aramaico de tact. É um fruto menor. Um fruto que aparece junto com as primeiras folhas. E esse fruto ele vem antes da safra principal. Não era o melhor fruto. Não era o fruto melhor que a figueira dava, o mais saboroso, posso dizer. Mas era um fruto que dava para comer. E era importante. Por quê? Porque ele servia justamente como alimento para essas pessoas que estavam ali de passagem, como Jesus estava caminhando. E aí, irmão, tem uma coisa aqui que chama a atenção da gente. Quando a figueira ela desenvolve esses frutos na primavera, isso era como se fosse assim uma propaganda daquilo dali. Dela. Tá dizendo, ó, tô brotando, viu? Tô brotando. E ela tinha as suas folhas ali anunciando esse fruto também. Era como se ela fosse a marca da produtividade dela, aquela folhagem bonita, aqueles primeiros frutos, entendeu? Não sei se eu tô sabendo explicar direito, mas pois bem. Se você tava vendo ali folhas na figueira, você sabia que tinha o que comer ali dentro. Tinha o fruto, mesmo que fosse aqueles primeiros frutinhos, que não fossem tão saborosos, mas alimentava. E esse era assim, uma forma da figueira chamar a atenção. Ei, tem fruta aqui, vem cá. Aí os transeuntes, as pessoas que estavam andando, passavam e iam colher. Vai lá em Mateus 21, capítulo 21, verso 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, chegou-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça de ti frutos. E logo a figueira secou. A figueira murchou. Jesus disse para a figueira, ei, nunca mais nasça frutos. A figueira murcha, irmão, ali na frente dos discípulos. A figueira tinha folhas. A figueira tinha ali uma aparência de uma árvore totalmente produtiva, uma figueira comum. De longe, ela era bonita. Já ouviu falar o bonito de longe? Aí Jesus chega perto com fome e diz, vou comer agora. Tô com fome. Mas Jesus não queria saber de folha. Jesus ele queria era o fruto. E quando ele chega lá não tinha nada, só folha. Só folha naquela figueira. Era aquela árvore anunciando uma coisa que ela não podia entregar. Ela prometia e não tinha. Aí Jesus amaldiçoa aquela figueira. E a figueira seca imediatamente na frente dos discípulos. Agora, por que isso? Por que Jesus amaldiçoou uma árvore? Isso, se a gente olhar pelos olhos humanos, somente parece desproporcional pra gente, né? Será que Jesus não estava exagerando? É isso que a mentalidade humana pensa, mas isso, irmão, não foi sobre a árvore. Isso não era sobre a árvore, nunca foi sobre a árvore. Isso era Jesus agindo da forma que Jesus faz, que não é comum ao entendimento humano.
Veja, Jesus tinha acabado de passar ali pelo templo. Jesus tinha visto os sacerdotes, os escribas, os fariseus, toda aquela estrutura religiosa mais impecável do mundo externamente, né? Aquela época, eles eram impecáveis. Liturgia impecável, rituais impecáveis, sacrifícios, aquelas vestes bonitas, organizadas. Conhecimento da Escritura, misericórdia. Nem a gente que todo dia está aqui fazendo programa tem como eles tinham, né? Tinha nada, eles tinham muito mais. Conhecimento das Escrituras, ó, absoluto, tudo. E o amor ao próximo? E o amor ao próximo, como é que era? Ausente totalmente. Justiça pro pobre? Oxe, que é isso? Existe? Nem existia. Misericórdia para outras pessoas? Não existia não também. Encontro com Deus de verdade. Tinha? Não, tinha não também. A figueira, irmão. A figueira é o símbolo de Israel. Os profetas usavam essa linguagem com frequência. E Jesus estava dizendo ali, num gesto, que as parábolas que ele fala vão dizer com palavras: aparência religiosa sem fruto real não é piedade. É engano. Engana quem passa. Engana quem olha de fora. Engana até a própria figueira muitas vezes. Engano. Aparência religiosa sem fruto real é engano. A figueira não era má. A figueira, ela não estava sendo figueira ali por maldade, não. Ela simplesmente estava ali, de aparência. De aparência. Sem real produção. Isso é o retrato de muita gente hoje no mundo cristão, infelizmente. Vida de culto de domingo. Vida ali de falar que faz, falar que é. De vestir roupa que parece ser. Mas nas relações, nos bastidores, por trás de tudo, não tem fruto. Não tem o amor que Jesus ensinou de verdade. Não tem paciência com as pessoas. Não tem honestidade. Mudança de verdade, sabe? E Jesus fez aquilo como um símbolo também para os discípulos. Mostrando aos discípulos o que estava... Como seria uma vida que somente vive de aparência. Não foi sobre a árvore, irmão. A árvore somente foi uma parábola viva, posso dizer assim. Então, eu preciso, irmão, que você analise agora. Eu preciso ser direto com você. Como é que está a sua vida? Será que você tem folhas? Será que você tem a aparência de uma vida cristã arrumada? Alguém que tem até espiritualidade de verdade, mas não tem nada para oferecer? Alguém que só tem aparência? Ei, não é acusação não, não tô dizendo não que... Ei, quem sou eu para estar acusando ninguém? Não. É somente uma reflexão. É uma reflexão para você, mas primeiramente para mim. É uma pergunta. Porque a figueira, ela estava ali. Para ela, era o que era parecer e pronto. Uma figueira, com folhas. Irmão. Tem gente por aí que tá na igreja 20 anos, canta no coral, tá em grupo de oração, círculo de oração. Sabe Bíblia mais do que muita gente. E vive assim, sabia? E vive assim. Ah, meu irmão, meu filho tá afastado. Meu filho tá afastado. Eu nunca falto culto, eu tô lá todo ciclo de oração, eu dou exemplo a vida todinha. Ei, irmão. Será que o exemplo que você tá dando, será que o exemplo que ela tá dando, ou ele tá dando, é de frequência religiosa?
É de conhecimento bíblico? É de participação ali nos cultos, fazendo-se mais presente para o pastor ver do que para glorificar a Deus de verdade? Porque aquele filho, ele aprende muito mais pelo que ele vê dentro de casa, vivendo. Sabe como? Com a mãe perdoando, com a mãe colocando-se à disposição daquele que realmente que precisa, atender aos irmãos da sua comunidade, deixar de fuxico, de estar apontando a irmãzinha que está ali desse jeito, que está acolá desse jeito, sem ajudar, somente para poder fazer fuxico, irmão. Ei, isso é contenda. Deus abomina esse tipo de atitude. Aí por trás a mãe daquele menino desviado, ele passa a vida todinha vendo ela fazendo as coisas do jeito que não é pra fazer, mas tá na igreja direto. Toda hora dentro da igreja. Nem a casa a mulher arruma. Pode um negócio desse, irmão? Isso é aparência, irmão. É sobre isso que Jesus fala aqui. É como se aquele menino tivesse visto ali, ó, aquela mãe como uma figueira cheia de folha. Linda, bonita, porque estava fazendo tudo teoricamente, mas na prática tinha fruto. Tinha fruto. E Jesus fala sobre essa fé. Mateus 21, verso 21. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que se faz à figueira, mas, ainda que esse monte digais, ergue-te e te lança no mar, isso será feito. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Se vocês tiverem fé de verdade, você não vai fazer somente isso que eu fiz aqui, não, que é secar a figueira. Não, isso é só... Você pode fazer assim, ó. Ei, monte, se joga no mar e o monte vai. Jesus ensinando isso aos discípulos. E isso será feito, Jesus diz. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Essa é a fé que move montanhas. A fé que move montanhas. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Você já ouviu algum crente falar sobre a fé que move montanhas? É muito repetido no meio cristão. Mas essa fé foi dita imediatamente. Essa fé que o próprio Jesus fala vem logo na sequência de uma figueira que não produz frutos, que seca, que o próprio Jesus manda ela secar. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, meu irmão, ei, a fé que opera milagres não convive com aparência vazia. Você pode ter fé poderosa, mas você não pode ser uma figueira sem fruto, não. Para você ser uma figueira com fruto, você precisa estar diante da minha presença. Você precisa ter fé e fruto. Você não pode ter fé poderosa e vida de figueira ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Você quer ter uma fé que move montanhas de verdade? Quer? Então comece aí. Pelas folhas que você tem. E prove os frutos. Se você mostra as folhas, prove os frutos. Começa aí pelo seu arrependimento. Começa aí pelo seu perdão. Começa aí pelo seu bom coração, pelo amor que eu ensino. E isso não se mede por performance religiosa, não. Por quantidade de horas em culto. Ei, menino, não é piloto de avião, não, que mede por hora de voo, não. Porque Deus não quer uma figueira bonita que não dê fruto. E é isso que Jesus ensina aqui. É isso que Jesus ensina aqui pra gente. Mas vamos... Fé. Com que autoridade? A gente vai falar agora sobre o orgulho que fecha a porta da fé. Vamos lá para essa passagem no capítulo 21 do evangelista Mateus. E vamos para o verso 23. Acompanha na tua Bíblia, crente. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. Que nós possamos entender esse contexto, essa história abençoada e esses ensinamentos que Cristo ensina para a gente através da sua palavra.
Jesus volta então ao templo e ali os líderes estão esperando Jesus. Dessa vez não estava desorganizado. Dessa vez aqueles líderes tinham conversado entre si e tinham preparado ali uma estratégia. Aí eles vêm com uma pergunta que parece, na superfície, até uma pergunta razoável, a gente pode dizer. Mateus capítulo 21, no verso 23. Acompanhe aí na tua Bíblia. E quando entrou no templo, os principais sacerdotes e anciãos do povo vieram a ele enquanto ensinava e disseram: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Parece uma pergunta comum, né? Afinal, Jesus, dentro do sistema religioso deles, quem era Jesus? Eles não criam em Jesus como nós cremos. Jesus não era um sacerdote, Jesus não era da linhagem levítica como eles esperavam, ele não era um escriba, então Jesus não tinha título para eles. Jesus não tinha aquela credencial, vamos dizer assim, que o sistema reconhecia. Então, esse homem, Jesus, estava ali ensinando multidões. Esse homem que tinha virado a mesa do templo, recriminado aqueles que estavam fazendo comércio dentro do templo e estava ganhando ali um reconhecimento diante do povo, Jesus, né? E tudo que Jesus estava fazendo, aqueles homens ficavam enciumados. Começavam a observar Jesus. Ele está ganhando público, ó. Ele está ganhando devoção do povo, ó. O povo está observando o que ele está fazendo. Então, para eles, para aqueles sacerdotes, Jesus era uma ameaça, irmão. Eles tinham passado a vida inteira construindo posição. A vida inteira procurando poder dentro daquela instituição religiosa. Então, aqueles homens, eles estudavam por décadas e décadas e eles vinham acumulando o respeito do povo. E aí, do nada, vem uma pessoa que não jogava o jogo deles, que não tinha as regras deles, então eles vão lá questionar. Vão lá questionar Jesus. Mas Jesus percebe na hora. Porque a pergunta deles, meu irmão, era sempre para querer pegar Jesus numa situação que eles pudessem acusar Jesus. Então era uma pergunta feita para prender Jesus. Uma pergunta feita para acusar Jesus e não para aprender de fato, como a gente ou outras pessoas podiam imaginar. Bom, mas Jesus percebe. Jesus percebe isso fácil. E Jesus responde eles com outra pergunta. Veja. Verso 24. Mateus capítulo 21, verso 24. E respondeu-lhe Jesus: também eu vos farei uma pergunta. E se me responderes a ela, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Se eles dissessem do céu, Jesus ia perguntar: então por que não creste? Porque João tinha apontado para Jesus. João Batista tinha apontado para Jesus como o Cordeiro de Deus, o homem que viria. João Batista veio abrindo caminho para Jesus. Então, se João era legítimo, Jesus também era. E aí, aqueles homens teriam que admitir que estavam resistindo a uma coisa que eles mesmos deveriam reconhecer. Mas, se aqueles homens também dissessem dos homens, aí o povo ia se revoltar. Aleluia. Aqueles homens, se eles respondessem dos homens, o povo ia se revoltar. Por que o povo ia se revoltar, irmão? Porque João Batista era amado pelo povo. João Batista era considerado e aceito profeta. E João Batista ele tinha sido ali decapitado por Herodes há tempos atrás. João Batista tinha virado mártir, aquele que entrega a sua vida por uma causa. E ele entregou a sua vida por Jesus. Ele foi preso por causa dessa causa e foi decapitado. Então, dizer que o batismo de João Batista não tinha autoridade divina seria, para aqueles homens ali, politicamente um suicídio. Então, os líderes
os principais dos sacerdotes, os anciãos, os homens mais treinados em debate teológico, porque eles sabiam da lei, eles eram os homens mais conhecedores da nação inteira, se reuniram ali numa consulta. Então eles começaram a falar entre si, começaram a calcular, murmurar, pensando nas consequências, pensando numa situação, como é que a gente vai resolver isso. Aí eles chegam numa conclusão. Vai lá, Mateus 21, 27. E respondendo a Jesus, veja que são eles respondendo a Jesus. Aí eles dizem, não sabemos. Não sabemos. E ele disse-lhes, Jesus disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus também não disse nada. Veja, aqueles homens dizem, não sabemos. Isso é uma resposta, irmão. Isso é uma resposta, não porque seja resposta ignorante, pelo contrário, é uma resposta de quem sabe e escolhe fingir que não sabe. Eles sabiam. Eles sabiam que Jesus era filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era, mas eles não queriam acreditar. E eles também sabiam sobre João. Eles tinham analisado João, eles tinham debatido João. Eles tinham uma posição definida sobre João Batista. Eles simplesmente não queriam pagar o preço de falar dessa posição que eles tinham em público. Por quê? Porque isso podia custar caro para eles. Isso podia custar a posição política que eles ocupavam ali. Então eles disseram estrategicamente, não, a gente não sabe. A gente não sabe. Aquele não sei deles era um eu sei, mas não quero dizer. Você tá entendendo? Era como se eles dissessem, eu não quero dizer. Aí eles disseram, não sei. Não vou dizer, porque se disser eu posso me complicar. É como se eles estivessem dizendo isso. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que conversa sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, mas no meio dessa conversa ele diz, não é bem assim não, eu não sei. Ah, isso é muito complexo, não dá para saber com certeza não. Não, cada um tem sua verdade. Aí quando você vai conversando, você percebe que não é uma dúvida de verdade, é feito esses sacerdotes aí que estavam falando. É estratégia. É estratégia para manter uma distância daquilo que é verdade, para não assumir um compromisso com Deus, com Jesus, de saber a verdade, de aceitar aquela verdade, de falar que sabe daquela verdade, sem mudar. Tem gente por aí. Ei, irmão, como tem gente. E como tem gente. Eu conheço um homem que discutia teologia com qualquer pastor. Lia livro de filosofia, religião, tinha argumento para tudo. Parecia buscar as perguntas e as respostas certas para tudo. Anos depois, esse homem vem e fala, eu nunca quis a resposta. Eu queria a discussão. Porque enquanto eu discutia, eu não tinha que decidir. E enquanto eu não decidia, eu não tinha que mudar. É como se ele estivesse querendo contar uma verdade para ele mesmo. Não, eu não preciso aceitar essa verdade. E se eu não aceito essa verdade, então eu não preciso mudar, eu posso continuar do jeito que eu dou e tá tudo certo. Você conhece alguém assim? Pois tem, viu? E como tem? E Jesus não insistiu. Jesus não fica tentando convencer aqueles sacerdotes. Jesus abre mão. Jesus, ele diz, deixa quieto. Também não sei. Porque tem um momento, irmão. Tem um momento que a palavra já foi dita. Tem um momento que o que deveria ser falado já foi falado. E não adianta você ficar ali querendo insistir numa determinada situação onde aquela pessoa não quer aceitar. As pessoas têm liberdade de escolha. Às vezes você fica insistindo numa situação que você se desgasta, não resolve nada, a pessoa não aceita, cria uma animosidade entre as pessoas. É muitas vezes melhor usar o silêncio. Mas a consequência desse não sei que os sacerdotes aqui falam vai aparecer um pouco mais na frente e a gente vai ver. É um não sei
por saber e não querer pagar o preço. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que usa dessa forma? É como se não tivesse disposição, sabe? Disposição para mudar. Disposição para aceitar a verdade e se mudar diante dessa verdade. Como tem gente? Vamos entender. Ai, ai. Jesus. Jesus, como entender mais de Ti? Obrigado, Senhor. Obrigado pelos entendimentos que temos aqui. Obrigado, Deus, por essa revelação através da Tua palavra de como devemos proceder, Senhor. E como Te mostras tão sábio para nós, desde aquela época. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Vamos para Mateus capítulo 21, crente, acompanha aí, vamos lá para o verso 28, vai para a tua Bíblia. Jesus aí continua no templo. Jesus está lá com os mesmos líderes que ainda estão ouvindo e ele conta uma parábola que parece uma coisa simples, mas quando você se coloca dentro dessa parábola, fica forte. Mateus capítulo 21, verso 28. A palavra nos diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E este respondendo disse: Não quero. Mas depois, se arrependendo, foi. E chegando-se ao segundo, disse-lhe o mesmo. E este respondendo disse: Vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dois filhos. 2 pedidos. 2 resultados completamente diferentes. O primeiro filho foi rude com o pai, foi bem direto. A cara dura, ele disse: Não, vou não. Vou nada, pai. Nem inventou uma desculpa, nada. Ele só disse ao pai que estava... Não ia e pronto. Nem chegou para dizer: Não, pai, eu estou ocupado, eu não vou por causa disso. Ele disse: Não vou. Simplesmente, irmão. Não quero. Mas depois, o texto diz que ele se arrependeu e ele foi. A palavra grega aqui é metameletes, que não significa somente corrigir esse comportamento que ele teve. Significa que mudou alguma coisa dentro desse rapaz. Então ele pensou melhor, refletiu, considerou de novo o pedido do pai dele e disse: Não, então eu vou. Então ele disse ao pai: Não vou. Mas depois ele pensou e foi. Já o segundo filho viu esse mesmo pedido e respondeu na mesma hora para o pai: Eu vou, senhor. Eu vou. Como se respeitasse o pai. Disse de pronto uso: Eu vou, pai. Estou indo agora. Tudo que um pai esperaria ouvir do seu filho no momento de um pedido, né? Só que esse daí não foi. Esse segundo disse que ia, mas não foi. Observe, o primeiro disse que não ia e foi. Já o segundo disse na hora: Eu vou, mas não foi. Aí Jesus vai e pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que você acha, irmão? A resposta pra gente parece até óbvia, né? O primeiro, ele diz que vai, aliás, diz que não vai, mas vai. Aí Jesus vem e diz aqui, ó, Mateus capítulo 21, verso 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós
Vendo isto, não vos arrependeste depois para nele crerdes. Observe, irmão. Jesus diz aqui aos sumos sacerdotes do templo que os publicanos e as meretrizes entram antes dele no reino de Deus. Você consegue compreender isso? Isso era escandaloso ao ouvido daqueles homens. E digo mais, irmão. Ao ouvido de muito crente, até uma palavra citada como essa aí pode ser escandalosa. É como se ele dissesse às prostitutas e outras pessoas que a cidade não considera, sei lá, vão entrar no reino do céu primeiro do que determinados pastores. Eita, pesado, né? Quem era o publicano? Quem era o publicano? A gente já estudou sobre isso, você lembra? O publicano era aquele que cobrava impostos para o governo de Roma. O traidor. Mateus era publicano. Mateus era aquele cobrador de impostos, lembra? Aquele excluído. O excluído das refeições das famílias religiosas, por exemplo. O excluído do convívio daqueles religiosos, por exemplo. O excluído, irmão, provavelmente da vida social daqueles que se achavam os filhos de Deus. Então, era como se os publicanos fossem aquele símbolo de quem escolhia o dinheiro acima de Deus. Era isso que os religiosos achavam dos publicanos. E quem era a meretriz? As prostitutas. A mulher que a sociedade religiosa também tinha descartado completamente. A mulher que não tinha reputação. Era uma mulher considerada, que até hoje é, impura, indigna. E naquele tempo eles consideravam elas como se fossem mulheres que não tinham mais jeito. Então, esses dois grupos entrariam no reino do céu primeiro do que aqueles que estavam à frente do templo. Sacerdotes, anciãos, fariseus e escribas. Palavras de Cristo. Pesado, né? Esses dois grupos que Jesus fala representavam o primeiro filho, que disseram não com a vida inteira. Meu irmão, quando João Batista pregou no deserto, João lá no deserto comendo gafanhoto, imagine, pregando, irmão, não precisava de púlpito não. Eu imagino que João Batista estava ali sem protocolo nenhum religioso, pregando no deserto. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aí Jesus mostra que, ei, esses dois aí que eu falei pra você, os publicanos e as meretrizes, aceitaram João Batista primeiro. Se arrependeram, foram batizados e mudaram. Então por isso que Jesus diz, ei, eles entram no céu primeiro que vocês. Imagina como aqueles homens não ficarem. Imagina. Porque os fariseus, os escribas, os sacerdotes ali, a vida toda viveram dizendo, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, eu te sirvo, Senhor. A aparência de obediência o tempo todo, a lei na ponta da língua, na cabeça, o conhecimento das escrituras, mas quando a palavra de Deus chegou através de João, eles não creram. Aí Jesus veio, com graça, com verdade. Depois de João, eles resistem também. E é por isso que Jesus fala, o primeiro grupo entra primeiro do que vocês. Esse primeiro grupo entra primeiro do que vocês. Aqueles homens devem ter ficado indignados, irmão. Eita Cristo Jesus. Jesus não está dizendo que a história de pecado, irmão,
é melhor do que a história de frequência religiosa. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o que importa é o arrependimento real da pessoa, é a obediência concreta, a obediência de verdade. O primeiro filho com seu não convertido em fui. Ele está muito acima do segundo filho. Aquele que diz vai e nunca sai do lugar. O primeiro filho. O primeiro que negou, mas foi. Você já prometeu uma coisa para Deus e não cumpriu? Não cumpriu, talvez não uma vez só, várias e várias vezes, hein? Na hora do culto levantou a mão aí com a emoção grande no coração, chorou e tudo. Aí quando volta para casa, termina esquecendo. Ei, você tá agindo como segundo filho, mas tem jeito, crente, tem jeito, calma. Se aperrei não. Você não vai pro inferno por causa disso não. Tem jeito, tem conserto. E o conserto começa identificando justamente esse erro. Parar de somente sentir. Parar de somente dizer que vai e não ir. E ir. Fazer. Fazer aquilo que o pai pediu. A vinha tá te esperando. Você vai? Por mais que você tenha dito que não vá. Não vou, pai. Mas foi. E você que disse que vai? Vá mesmo. Vá mesmo. É isso que Jesus está ensinando aqui pra gente. Jesus fala daqueles que vivem dizendo que vão e não vão. Pra vinha. E ele citou o exemplo, a parábola desse pai e seus 2 filhos. Glória a Deus. Mas a gente vai finalizar então falando sobre os lavradores. Os lavradores maus. Continua Mateus capítulo 21, no verso 33. Acompanha, crente, aí na tua Bíblia. Peço a você que abra a sua Bíblia e acompanhe esse Consciência Cristã. Então Jesus aí, no verso 33, ele continua no templo. E os líderes ainda estão ouvindo ele. Então ele conta uma outra parábola. E essa parábola é mais pesada ainda. Mais pesada ainda. Por quê? Porque essa parábola aqui, meu irmão, é praticamente um julgamento. Então, veja, tem um detalhe bem interessante aqui. Quando Jesus termina, são os próprios líderes que pronunciam a sentença contra eles mesmos, sem perceber. Vê, Mateus capítulo 21, verso 33. Ouvi outra parábola. Havia um homem que era pai de família, o qual plantou uma vinha e cercou-a com uma sebe e abriu nela um lugar para o lagar. Edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se. O dono plantou a vinha. Repara aqui o nível do investimento. Colocou uma cerca de proteção. Essa cerca afastava ladrões, animais. Lagar? Tinha lagar. Ele colocou um lugar para o lagar ali. Lagar, para quem não sabe, é aquele lugar onde se pisava as uvas antigamente. Foi cavado na pedra. Para processar aquelas uvas, quando viesse a safra, já tinham de processar aquelas uvas. Uma torre construída também, a palavra diz. Para que servia a torre? Para os guardas observarem de longe, caso tivesse alguma coisa que pudesse ameaçar aquela vinha dali. Então, isso não é um homem que plantou aquela vinha simplesmente por impulso e depois deixou embora, não. É uma pessoa que pensou, uma pessoa que investiu, uma pessoa que planejou tudo isso antes. Além de planejar, ele executa, prepara com cuidado. Ele confiou a vinha para os lavradores. Era um contrato simples, irmãos. Ele colocou ali aquela vinha nas mãos dos lavradores para os lavradores colherem. Aliás, primeiro, cuidarem, né? Porque já estava plantado. Colherem e entregar a ele a parte que era devida. A parte que lhe cabia. Então, na época da colheita, o dono mandou os servos. O dono mandou seus servos para receber.
aquela parte que era devida a ele. Lá no verso 35, a palavra diz: mas os lavradores, lançando mão dos seus servos, a um espancaram, e a outro mataram, e a outro apedrejaram. Pesado, né? Enviou ainda outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Os lavradores espancaram, mataram, apedrejaram os servos do dono daquela vinha. E o dono mandou de novo, mais gente ainda, vá lá, porque os outros não voltaram, vai ver o que foi que aconteceu, vá lá conversar com eles. O dono mandou mais. Agora vem uma coisa aqui que a gente precisa entender melhor. Depois de tudo isso, depois de matar os servos, de novo o dono toma uma decisão que nenhuma lógica de negócio justifica. Veja, o dono manda seu filho. Mateus 21, verso 37. Afinal, mandou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. É como se o dono estivesse ali dizendo: não, eu mandei meus servos, eles não respeitaram, os servos não voltaram, não trouxeram resposta, mas o meu filho eles vão respeitar. Aí o dono dessa vinha manda o seu filho. No ponto de vista humano, isso daí é uma loucura, irmão. Se a gente olhar somente com os olhos humanos, a gente vai dizer: meu Deus, ele vai mandar o filho agora? Se os servos eles mataram, quanto mais o filho, vão matar de novo. Você mandaria seu filho? Será que você ia mandar seu filho, que é um filho amado? Ei, você que tem sua casinha que aluga, você que tem o seu lugar que você aluga, o seu galpão, qualquer coisa que seja, você ia mandar seu filho num caso desse? Mas no ponto de vista do amor de Deus, isso é a lógica que consiste naquilo que ele fez. Deus mandou os profetas foram rejeitados. Deus mandou mais profetas, os profetas foram perseguidos. E mesmo assim, Deus manda o seu filho. Porque o amor de Deus, irmão, o amor de Deus, ele é além do que a lógica humana possa imaginar. O amor de Deus, ele não é calculado de acordo com a probabilidade de sucesso, não. Ele é calculado pelo desejo que Deus tem de alcançar o ser humano, que é muito além do que a lógica humana pode imaginar. E os lavradores? Viram o filho chegando. Aqueles lavradores que estavam ali naquela vinha viram o filho chegando e tiveram um pensamento que revela o nível de corrupção, o nível de falta de amor que a humanidade tem. No verso 38, a palavra diz: mas os lavradores, quando viram o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, deixa ele vir, vamos matar. Vamos matar, porque é melhor ainda, porque não fica herança nenhuma. E lançando mão dele, o expulsaram da vinha e o mataram. Mataram o filho do dono também. Mataram o filho para ficar com a herança. A lógica daqueles lavradores era: não tem herdeiro, não tem dono. A propriedade vai ficar para quem? Vai ficar para a gente. Fica para a gente. Veja, irmão. Isso fala, sabe sobre o quê? Sobre querer a herança de Deus, mas sem Deus. É querer o que Ele criou, querer o que Ele preparou, querer o que Ele investiu, mas sem Ele. É como usar os bens do Pai sem o Pai. É tratar aquilo que é de Deus como se fosse seu, sem o Pai por perto. Isso eu já vi acontecer, irmão. O ministério que Deus construiu com suor, com oração, com sacrifício. Aquela vinha que o homem tinha construído com sacrifício, alguém chegou e começou a agir como se fosse dono. Como se a vinha fosse dele, como se o fruto fosse para si mesmo. Como se Deus tivesse ido embora, agora quem manda sou eu. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Deixa ele mandar servo, deixa ele mandar filho, que eu vou
Resolver vai ficar pra mim. Mas o dono não vai embora pra sempre não. O dono volta, irmão. O dono volta. Aí Jesus pergunta para aqueles líderes que estão ouvindo ali, o dono vai fazer o que com esses lavradores? Aí vê que eles mesmos entregam as sentenças dele. Jesus pergunta para eles e eles julgam eles mesmos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está falando aqui da pedra rejeitada, aquilo que tem lá no Salmo 118. Os construtores, os arquitetos da instituição religiosa, eles pegam a pedra mais importante e jogam fora. Por quê? Porque não se encaixa no modelo que eles tinham planejado. Porque não tinham a forma que eles achavam certa. Não tinham as credenciais que eles achavam certas. Não saía da origem que eles achavam certas. E a gente está falando sobre Jesus exatamente. Aqueles sacerdotes, eles não queriam colocar a peça mais importante, que era Jesus, naquele lugar, o lugar de Filho de Deus, o lugar daquele que estava aqui. E Deus pegou exatamente o seu filho, a pedra que sustenta tudo, a pedra sobre qualquer igreja deveria apoiar-se, era sobre essa pedra fundamental que é Jesus, e não religiosidade, irmão, e não pessoas, mas sim Jesus. E Jesus foi justamente essa pedra que o sistema rejeitou. A maior ironia da história humana, aleluia. Eita Jesus! Aqueles especialistas do templo rejeitaram justamente a pedra fundamental. Irmão. Rejeitaram Jesus. Isso foi o orgulho do sistema, sabia? O orgulho do sistema. E não conseguiu encontrar a humildade de reconhecer o Filho de Deus. Estava vendo ele ali na frente. Não conseguiu reconhecer de maneira nenhuma. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. E aí, quando os sacerdotes percebem que essa parábola era justamente sobre eles, sabe o que eles quiseram fazer? Prender Jesus. Foi isso que eles quiseram fazer. Mas o dono da história, o dono não vai deixar isso terminar desse jeito. O herdeiro que vai ser morto, vai ressuscitar no 3º dia. Mas isso fica para outro capítulo. Em nome de Jesus.